Norman Bates, Leatherface, Buffalo Bill. Você conhece esses nomes, não é? Eles são os monstros do cinema, os vilões que te fazem estremecer no escuro. Mas o que talvez você não saiba é que todos eles foram inspirados em mim. Meu nome é Ed Gein. Eu não sou um personagem de filme. Eu não sou uma lenda inventada por roteiristas. Eu fui real. E hoje, você vai ouvir a minha história. Não pelos jornais, nem pelos filmes. Vai ouvir de mim, desde o começo até o fim. Eu nem sempre fui um monstro. Pelo menos, acho que não. Nasci em 1906, em La Crosse. Mas a gente se mudou para Plainfield quando eu era só um garoto. Minha mãe, Augusta, ela dizia que era uma mulher de Deus. Mas para mim, ela era mais que isso. Ela era o mundo inteiro. A voz que falava dentro de mim antes mesmo de eu saber que vozes podiam morar na cabeça da gente. Ela dizia que as mulheres eram impuras, sujas, que o inferno era real e estava esperando por todo mundo. Meu irmão não acreditava nessas coisas. E talvez por isso o fogo tenha levado ele. Depois que minha mãe morreu em 1945, a casa ficou silenciosa de um jeito que machuca. Já ficou num lugar tão quieto que parece que dá para ouvir a madeira apodrecer? Era assim. Eu tranquei o quarto dela. Ninguém entrava. Nem eu. Nem os ratos. Comecei a visitar o cemitério à noite. Não era por luto. Eu estava procurando partes, rostos, pedaços de mãe. Eu não queria machucar ninguém. Não no começo. Eu só queria trazer ela de volta, parte por parte. Ponto por ponto, era só isso. O pessoal da cidade dizia que eu era esquisito. O Ed esquisito. Mas ainda me deixavam consertar as coisas nas fazendas. Sorrindo, acenando. Nenhum deles chegou perto o suficiente para sentir o cheiro que grudava em mim depois de uma noite no cemitério. A Mary Hogan. Ela lembrava minha mãe. O jeito de falar. O olhar de nojo como se eu fosse menos que o barro na sola do sapato dela. Eu pensei, ela não devia olhar para mim assim. Quando percebi, o rifle já estava na minha mão. E depois, o silêncio. Eu ainda ouço o som do tiro, ecoando pela parede da loja, como se o mundo inteiro tivesse parado. Mas ninguém parou. Ninguém veio. Arrastei o corpo dela até meu caminhão com um cobertor velho. Era pesado. O sangue escorria pelo assoalho de madeira da caçamba. No caminho de volta, o cheiro já começava a subir. Aquele cheiro de carne recém-cortada, ainda quente. Misturado com o cheiro de gasolina, ferrugem e medo. Em casa, abri o celeiro. Não pensei duas vezes. Pendurei ela de cabeça para baixo, igual eu fazia com os porcos. Cortei, abri, esvaziei. Mas a Mary, ela era diferente das do cemitério. A pele dela ainda tinha calor. Era mais elástica, mais viva. Levei o rosto dela para dentro de casa. Lavei com cuidado. Costurei as bordas para manter a forma. Guardei no quarto vazio ao lado da cozinha. Às vezes colocava o rosto dela em cima do meu e falava com o espelho. Sou bonita agora, mãe. Guardei também os órgãos. O coração, o fígado, tudo em potes. Escrevi o nome dela em papel adesivo e colei em cada um. Era importante manter organizado. Com a pele do peito, fiz um tamborete. A parte das costas virou um painel na parede junto com outras que coletei mais tarde. Depois da Mary, voltei para o cemitério com mais fome, com mais pressa. Eu queria montar ela, montar todas, misturar pedaços, fazer algo inteiro, completo. A casa virou um santuário, ou um necrotério. Às vezes os dois ao mesmo tempo, sabe? Tem gente que coleciona moedas, outros colecionam selos. Eu comecei a colecionar pele. No começo, era só curiosidade. Um pedaço aqui, outro ali. Eu desenterrava tudo bem devagar, com cuidado. O cemitério de Plainfield era pequeno. As pessoas confiavam umas nas outras. Ninguém imaginava que alguém estaria ali. Cavando à noite, eu conhecia os túmulos. Sabia quem estava fresco. Quem era mulher, quem se parecia com ela, com a minha mãe.
As mãos tremiam quando eu cortava, mas era um tremor bom. Quase como rezar. Levei para casa as primeiras peles em sacos de estopa. Escondia tudo no galpão. Comecei a tentar costurar. Cortei, estiquei, medi. Tentei fazer com que ficasse justo, como uma roupa, como se eu pudesse vesti-la. Dentro da casa, o cheiro começou a mudar. Era uma mistura de terra molhada, carne velha e alvejante. Tentei disfarçar queimando gordura no fogão, mas os vapores grudavam nas paredes, no teto, em mim. Fiz tigelas com crânios, abajures com pele do rosto, um tamborete com pele do peito de uma mulher. E máscaras. Máscaras que eu colocava no rosto e olhava no espelho, tentando ver se ela estava ali. Às vezes, por um segundo, eu achava que estava. As noites ficaram mais longas. Eu quase não dormia. Ficava sentado na cadeira de balanço no escuro, ouvindo a casa respirar. Achava que ouvia passos, mas era só o assoalho se lembrando de quando ela andava por ali. Um dia, comecei a costurar o corpo inteiro. Um macacão. Perfeito. De mulher. De mãe. Fiz seios com enchimento. Costurei um couro que parecia com o dela. Quando vesti pela primeira vez foi como se eu tivesse voltado para dentro dela. Como se eu nunca tivesse saído. Mas eu sabia que as peles velhas do cemitério estavam ficando ruins. Eu precisava novamente de algo fresco. Algo que respirasse. Nem que fosse por pouco tempo. Eu não queria fazer aquilo. Mas depois da primeira vez, ficou mais fácil. Foi aí que comecei a pensar na Bernice Warden. Ela era dura, forte, como a minha mãe, falava grosso. Não sorria para mim, e quando eu entrei na loja dela naquele dia, com a espingarda escondida no casaco, eu já sabia que não ia sair de lá sozinho. Era 16 de novembro de 1957. Frio. Céu nublado, como se até o sol tivesse medo de olhar para mim naquele dia. Entrei na loja da Bernice por volta das 9. Ela estava sozinha. Sempre estava. Puxei conversa, como se fosse só mais um sábado qualquer. Pedi 1 litro de anticongelante. Ela virou de costas para anotar no livro. E foi aí. Peguei a espingarda calibre 22 que escondi por dentro do casaco. Apontei. Ela virou o rosto bem na hora e me olhou com aquele mesmo desprezo que minha mãe usava. Aquele olhar foi a última coisa dela. Puxei o gatilho. O som do tiro ecoou como um trovão abafado. Ela caiu de lado, pesando como um saco de trigo morto. Não chorei. Não tremi. Não pensei. Só comecei a arrastar. Levei o corpo até minha caminhonete. Pelos fundos. Ninguém viu, ninguém nunca via. Em Plainfield todo mundo se mete na vida dos outros, mas ninguém olha para mim. Chegando em casa, pendurei ela no celeiro, de cabeça para baixo. Abri o peito como se fosse um cervo. Tinha prática. Eu sabia onde cortar. Esvaziei ela. Tirei a cabeça. Arranquei o rosto com cuidado, como quem descasca uma fruta madura. Eu queria usar aquilo, ver como ficava em mim. A casa estava mais viva do que nunca naquela noite. O sangue ainda fresco parecia dar energia aos cômodos. Vesti a pele, andei pela cozinha, parei em frente ao espelho com a máscara no rosto. Por alguns segundos eu juro que vi ela, a minha mãe, sorrindo para mim. Mas no dia seguinte bateram na minha porta, era o xerife. Eles tinham encontrado o recibo do anticongelante. E a caminhonete da Bernice estava no meu celeiro. Não teve nem briga, só olharam ao redor e começaram a vomitar. Eles encontraram tudo, as tigelas feitas de crânio, as máscaras de rosto humano, a cadeira com pele esticada, o cinto feito de mamilos, os narizes dentro de uma caixa de sapato, o coração da Bernice numa panela, e o corpo, pendurado, aberto como um animal de açougue. O xerife quase desmaiou. Um dos ajudantes saiu correndo e nunca mais voltou. Aquela noite, ninguém dormiu em Plainfield. Depois que me prenderam, nunca mais voltei para casa. Nem precisei de julgamento direito. Disseram que eu era insano, que minha mente estava quebrada, que eu era incapaz de entender o que fiz. Talvez estivessem certos.
Talvez não. Me mandaram para um hospital psiquiátrico. A comida era sem gosto. O teto era sempre branco demais e os rostos, todos com olhos que evitavam os meus. Médicos, enfermeiros, guardas. Ninguém queria ouvir. Ninguém queria saber da verdade, mas às vezes alguém tentava. Apareciam jornalistas, escritores, até policiais aposentados. Queriam que eu explicasse. Mas como se explica o vazio? Como se descreve o som do silêncio gritando na cabeça da gente? Eles queriam saber dos corpos, das peles, do traje, mas ninguém perguntava sobre o cheiro da solidão. Sobre como ou quando a única voz que te responde é a da sua mãe morta. Tentei contar algumas vezes. Disseram que eu falava em círculos, que eu ria sozinho, que sussurrava nomes durante a noite. Mas eu não ria. Eu só ouvia ela, sempre ela, dizendo que eu precisava purificar o mundo, que eu precisava voltar para ela, ser ela. No hospital o tempo parou. Não tem estações aqui. Não tem noite de verdade. Só luz branca, sempre acesa. Um silêncio que não é paz, é esquecimento. Dizem que vou morrer aqui, que é melhor assim, que o mundo lá fora tá melhor sem mim. Talvez estejam certos. Mas às vezes, quando o corredor fica escuro e eu encosto a testa na parede fria, ainda ouço o som dos passos dela subindo a escada. Eles dizem que eu morri em 1984, mas não é bem assim. Meu corpo parou, sim. O coração, os pulmões, tudo isso falhou como uma máquina velha que já devia ter sido desmontada há décadas. Mas a verdade ainda vive. Vocês continuam falando de mim. Tem aquele filme antigo, o do menino com a mãe no porão. Psicose. É esse o nome. Fizeram o tal do Norman Bates com base em mim. Vi trechos uma vez. Achei engraçado. Ele era limpo demais. Arrumado demais. Eu nunca fui assim, mas entendi o que quiseram fazer. A mãe dele mandava em tudo. Igual a minha. Depois veio o tal do massacre da Serra Elétrica. Aquele no Texas. O cara com a máscara de pele, Leatherface. Sim, aquela parte é minha. A máscara. O traje. O barulho da serra. Isso é invenção deles. Eu nunca usei uma serra elétrica. Só faca e tempo. E ainda teve o silêncio dos inocentes. Hannibal Lecter, Buffalo Bill. Aquele que arrancava pele para vestir. Mais um pedacinho de mim espalhado por aí. Como se cada pedaço da minha história tivesse virado um personagem. Uma lenda. Viraram filmes. Livros. Fantasias de Halloween. Mas eu ainda tô aqui. Em cada história contada no escuro. Em cada pesadelo de quem dorme perto demais de um campo de terra. Em cada olhar desconfiado no meio da madrugada, quando o silêncio começa a pesar. Eu não virei pó. Virei mito. E sabe o que é mais engraçado? Vocês têm medo de mim, mas continuam me ouvindo. Continuam me assistindo. Me lendo. Vocês gostam do medo. Talvez, no fundo, eu só fui o espelho. E o que vocês viram refletido ali era parte de vocês.